Olá a todos. Boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação na linha de frente do conflito na Ucrânia. E hoje temos que falar de várias coisas, principalmente sobre os avanços mais recentes destas últimas horas na região de Donetsk. Mas além disso, também vamos falar um pouco sobre a resposta de Volodymyr Zelensky à proposta de Vladimir Putin para iniciar negociações diretas entre Rússia e Ucrânia na Turquia. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. E gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se vocês acompanham este canal regularmente, se gostam do conteúdo e ainda não estão inscritos, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda enorme para mim. Vamos direto ao vídeo de hoje. E começamos indo diretamente para a região de Donetsk, porque o exército russo, depois de uma trégua e de uma pausa parcial nos combates, conseguiu avançar novamente em pontos onde já vinha avançando recentemente. Começamos, como sempre, de sul para norte. Isso nos leva até a localidade de Alexivka. Por quê? Porque fontes como o Suryak Maps relatam que o exército russo avançou desde Andrivka e chegou até os arredores da localidade de Alexivka. Mencionamos Alexivka em várias ocasiões, porque, por exemplo, enquanto acontecia a batalha por Andrivka, dissemos aqui que a próxima batalha importante neste setor seria a batalha por Alexivka. A batalha de Andrivka foi muito significativa e a próxima etapa seria justamente Alexivka. Além disso, vimos nestes últimos dias como o exército russo tem pressionado contra Bagatyr e já conseguiu capturar algo em torno de 30% a 40% dessa localidade. Isso está relacionado com os combates em direção a Alexivka. Falamos sobre a possibilidade de que Alexivka fosse atacada por vários flancos e sobre como o rio Bovcha poderia dificultar um pouco as operações russas neste setor. Mas o que aconteceu agora é que os russos chegaram até os arredores de Alexivka. Estão prestes a entrar nessa localidade, segundo o que entendo pelas fontes mencionadas. Então, poderíamos ver em breve o início dessa batalha. Como será essa batalha? Bom, provavelmente, se a tendência que temos visto até agora continuar, veremos alguns ataques frontais. E se esses não tiverem grande sucesso, veremos como os russos tentarão flanquear desde Bagatyr, onde há aquela questão do rio Bovcha, como comentamos, ou desde o norte, onde há bastante território aberto e onde os russos poderiam avançar. Poderíamos ver algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, na Batalha de Andrivka. Mas, primeiro, teremos que ver como tudo isso se desenrola. Vamos seguir em frente e subir um pouco mais ao norte, para outro ponto do qual temos falado recentemente. Precisamos ir até a zona de Kotlyarivka. Comentamos aqui que os russos haviam cercado Kotlyarivka, que conseguiram capturar essa localidade, e que, com esse avanço, poderiam começar a pressionar Troitsk. Isso aconteceu, e Troitsk caiu sob controle russo. A última coisa que comentamos desse setor foi que os russos conseguiram entrar na localidade de Horykhov. E o que aconteceu nas últimas horas? Fontes como a Radov indicam que o exército russo voltou a avançar neste setor e que conseguiu capturar uma parte importante de Horykhov, esta localidade aqui. Horykhov é importante porque, como mencionamos em várias ocasiões, a parte oeste de Horykhov fica bem na fronteira entre Donetsk e a região de Dnipropetrovsk. Sei que já comentamos isso muitas vezes, mas é sempre bom lembrar, já que há pessoas novas chegando ou que não acompanham o conflito há muito tempo. Falamos repetidamente que atravessar Donetsk e entrar em Dnipropetrovsk seria um marco muito relevante para os russos do ponto de vista da propaganda. Sabemos que o objetivo declarado pelos russos é capturar 4 regiões da Ucrânia. Uma delas é Donetsk. E chegar finalmente à fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk é algo muito importante nesse sentido. Mais concretamente, também vimos como foi relatado por diferentes fontes que grupos de infiltração russos já entraram em Dnipropetrovsk. Mas, como já comentamos aqui, eles não conseguiram consolidar suas posições. Isso pode mudar com Horykhov, já que, como acabamos de dizer, Horykhov está bem na linha de separação entre Donetsk e Dnipropetrovsk, especialmente em sua parte oeste. Assim, capturando Horykhov, os russos poderiam finalmente tomar setores de Dnipropetrovsk
Nada muito importante, obviamente, nada muito profundo, mas o suficiente para que possam dizer, e isso se torne uma verdade objetiva, segundo a propaganda russa, que chegaram à região de Dnipropetrovsk. Provavelmente veremos algum tipo de campanha de propaganda significativa nesse aspecto. Já comentei aqui, pelo menos na minha opinião, que não é tão relevante essa guerra de comunicação que vemos por parte da Rússia, e até mesmo por parte da Ucrânia, e já vimos isso em várias ocasiões. Mas mesmo assim, isso parece ser um objetivo real por parte dos russos, um objetivo que está muito próximo de ser alcançado. Porque, como podemos ver aqui no mapa, a distância entre a fronteira de Donetsk com Dnipropetrovsk e as posições russas atuais é muito curta. Acho que mal ultrapassa 1 quilômetro. Então não me surpreenderia se, nas próximas horas, víssemos os russos completarem a captura de Horykov e, depois disso, começarem a anunciar que finalmente chegaram a este ponto, a fronteira entre ambas as regiões. Seguimos com o vídeo de hoje, indo agora mais ao norte, para toda essa zona ao sul de Pokrovsk. Ontem falamos sobre a captura russa de Nova Alexandrivka. Pois bem, há novos avanços, porque, segundo o que reporta o Ziak Maps, o exército russo conseguiu avançar desde a zona de Uspenivka até a localidade de Novoyerkivka, e pelo que entendi, os russos entraram nesta última localidade, em Novoyerkivka. Um pouco mais ao norte, os russos também avançaram, segundo a fonte Radov. Nós também falamos, em vídeos anteriores, sobre toda essa zona da frente, em torno de Leonidivka, de tudo o que está acontecendo ao sudoeste de Pokrovsk, onde os russos estão obtendo avanços relevantes, rompendo a frente em direção a Sviatov. E o que aconteceu nas últimas horas foi que os russos avançaram novamente na localidade de Sviatov, capturando um setor ao sul. Em linhas gerais, esses foram os avanços registrados na frente de combate nestas últimas horas. Maio tem sido um mês com muito mais movimentação do que víamos, por exemplo, no mês de abril. Se não me engano, em abril, os avanços por parte do exército russo foram algo em torno de 300 km², talvez um pouco mais, como 350, e cerca de 30 ou 40 km² por parte do glorioso exército ucraniano. Enquanto que em maio, até agora, os russos ultrapassaram os 200 km². Se esse ritmo de avanço se mantiver, veríamos que maio seria o mês com mais movimentação por parte do exército russo neste ano, se, é claro, esse ritmo continuar. Porque, se não me engano, março foi o mês com mais movimentação. Cerca de 500 km² por parte dos russos, contra cerca de 50 por parte do exército ucraniano. Agora, em maio, os russos avançaram algo como 220 ou 230 km², enquanto a Ucrânia avançou aproximadamente 10 km², se não me engano. Isso, obviamente, segundo o meu mapa. Cada mapa pode apresentar dados diferentes, mas, de forma geral, parece que este mês está um pouco mais agitado, e tudo indica que poderá ser o mês com mais avanços registrados neste ano. Claro, se o ritmo atual continuar, o que ainda é incerto. No entanto, algo que sim é importante destacar é que estamos vendo avanços constantes em pontos específicos. Estamos falando de 2 ou 3 dias consecutivos com movimentações nas mesmas zonas, em 2 ou 3 pontos focais, e isso não acontecia há um bom tempo. Na verdade, abril foi um mês com avanços esporádicos, em diversos pontos, mas nada consistente. E isso mostra uma dinâmica um pouco mais, não quero dizer interessante, mas pelo menos mais perceptível, mais clara para quem está acompanhando e analisando o conflito. O cenário está se mostrando um pouco mais fluido, mais contínuo. E, tendo dito tudo isso sobre o front, gostaria de falar agora sobre a informação que surgiu na tarde de ontem. Ao que tudo indica, Zelensky vai aceitar, ou melhor, já aceitou, essa proposta de Putin para negociar na Turquia neste mesmo mês. Ou seja, é algo bastante imediato. Ainda não está muito claro se será o próprio presidente Zelensky quem irá participar dessas negociações ou se enviará um representante presidencial, como está fazendo a Rússia, se não me engano. Mas, de qualquer forma, isso é algo extremamente importante. Extremamente importante. Vi que em alguns meios
tentam minimizar essa informação, mas estamos diante de negociações diretas novamente. Se isso realmente acontecer, será algo que não vemos desde o ano de 2022. Durante esse tempo, havia apenas tentativas indiretas de negociação, mediadas pelos Estados Unidos. Tentativas que, pelo menos na minha visão, não avançaram muito, com base no que pudemos observar. Agora, existe a possibilidade concreta de romper esse impasse de forma positiva. Romper esse bloqueio, essa estagnação total que existe no momento nas negociações. Vamos ver se vai acontecer ou não. Infelizmente, sou um pouco cético em relação ao que pode sair disso, por conta das posições muito distantes entre os dois lados. Mas, mesmo assim, o fato de essas instâncias de negociação direta estarem ocorrendo já é algo muito importante. E também muito promissor. Esperamos sinceramente que tudo isso avance para o bem. Esperamos que tudo ocorra da melhor forma possível, que realmente haja progresso nessas negociações. Ou, pelo menos, que as posições se aproximem um pouco para que se possa retomar conversas mais aprofundadas num futuro próximo. Porque este conflito já está se prolongando há 3 anos e meio, com um número incalculável de perdas, tanto humanas quanto materiais. E o período de reconstrução, especialmente para a Ucrânia, vai se tornando cada vez mais longo e desafiador. O que quero dizer com tudo isso é que, apesar de meu ceticismo pessoal, o que se lê em diversas fontes, tanto ucranianas quanto russas, é um sentimento generalizado de ceticismo em relação ao sucesso dessas negociações. Não parece haver, ao menos pelo que se sente, uma expectativa real de que essas conversas levem a algum resultado concreto. E isso pode ser verdade. Como já dissemos várias vezes, as posições de Rússia e Ucrânia continuam extremamente distantes. Isso precisa ser enfatizado. Continuam extremamente distantes, especialmente no que diz respeito às concessões territoriais, e também às garantias de segurança que a Ucrânia exige. E, neste momento, não vejo como esse impasse pode ser resolvido, principalmente no que diz respeito à questão territorial. Mas, mesmo assim, acredito que devemos ser um pouco mais otimistas com essas negociações diretas. Porque, sem um intermediário que também tem seus próprios interesses, como foi o caso dos Estados Unidos, pode haver mais espaço para avanços reais nessas conversas. E quem sabe, finalmente, caminhemos rumo ao fim deste conflito que já dura tanto tempo. Mas veremos. Felizmente, tudo isso deve começar em breve, ainda nesta semana, e começaremos a receber muitas informações sobre o que acontecerá a partir disso. E bom, isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que todos tenham uma excelente tarde. E tomara que nos vejamos novamente amanhã.